O caso de Jocilene acontece 10 anos depois do médico Herbert Júnior ser condenado por erro médico, no caso da empresária Cristina D'Angelo. Doutor, existem alguns dos seus pacientes que se queixam que o senhor apresenta o seu trabalho como alguém que apresenta um produto num supermercado. O lado comercial é muito mais importante do que a sua responsabilidade com vidas, que o senhor faz promoções onde o mais importante é vender um produto e não a vida das pessoas. O que o senhor responde a essas pessoas? Eu acho que isso é a opinião da pessoa, não é a verdade que acontece. Eu vou te dizer o seguinte, a gente trabalha, a gente tem um nível econômico de pacientes que precisam saber quanto eles vão gastar. É diferente de uma pessoa que é abonada e que vai para a Europa, ela manda comprar uma passagem e daí ela vai. Mas o senhor faz pacotes onde a intenção principal é convencer e não necessariamente trazer uma qualidade ao serviço? Eu não faço pacotes. Eu cobro uma cirurgia onde a pessoa sabe exatamente quanto ela vai gastar. Porque se ela entrar num hospital como particular e não souber quanto ela vai gastar, ela não tem condição de fazer uma previsão de custo, saber se ela vai suportar aquele custo. Até que ponto o senhor valoriza mais o lucro do que a qualidade que vai ser oferecida ao paciente? Eu acho que tudo isso que eu te falei mostra que a minha maior preocupação não é ganhar. A minha maior preocupação é atender. Ganhar faz parte do teu trabalho. Todo mundo que trabalha tem que ganhar. E eu trabalho para procurar dar o melhor preço para o paciente para viabilizar aquilo. Então eu sempre estou procurando diminuir os meus custos. Mas uma cirurgia plástica deve ser vendida como um produto do supermercado? Cirurgia plástica é uma aspiração. É quase como um bem de consumo. Mas algo que põe a vida das pessoas em risco deve ser apresentado ao cliente como uma espécie de liquidação? Uma oportunidade de mercado? Ô Cabrini, eu desconheço isso de liquidação. Eu conheço o seguinte. Olha, corre porque senão você perde a promoção. Eu conheço o seguinte. É correto fazer isso? É ético fazer isso? Eu conheço o seguinte. Eu vou te dar um exemplo real. Existem épocas que a gente consegue diminuir o preço de uma cirurgia em função do hospital poder baixar um pouco o preço, da prótese poder ficar um pouco mais barata. Mas quando o senhor faz promoção, isso significa que o senhor vai atender muita gente. Isso não compromete a sua qualidade de atendimento? Isso não quer dizer que eu vou atender muita gente. Isso representa que eu vou atender algumas pessoas a mais. E o senhor não está atraindo a confiança delas? Mercantilizando isso dessa maneira? Não existe mercantilizar, existe viabilizar. Essa banalização de um procedimento cirúrgico não é errada, doutor? Eu não vejo como uma banalização. Eu vejo como uma oportunidade que a pessoa tem de realizar o seu sonho. Sabe? Em que casos o senhor pode ser considerado culpado? Em que casos o senhor poderia ter evitado que essas vidas fossem destruídas como essas pacientes relatam? Eu acho que vidas acabadas, vidas ceifadas, vidas mutiladas, é uma coisa muito pesada. Eu acho que existem pacientes que tiveram resultados indesejados, tá certo? Mas eu tenho plena consciência, eu tenho total consciência de que sempre eu ofereci o melhor. Cristina e Jocilene, essa reportagem provoca também a reunião entre duas mulheres que se consideram vítimas do Dr. Herbert. O que vocês conversaram? Que reflexão vocês fizeram nesse encontro? Eu sou um caso antigo, de 25 anos. E ela um caso atual. Então, não foi erro médico, né? Se a justiça tivesse sido feita há 25 anos atrás, eu não teria sido prejudicada nos dias de hoje. Você não estaria aqui me dando essa entrevista? Não. Teria novas vítimas, né? Então, não foi uma infelicidade, foi um erro médico. Jocilene também entrou na justiça contra o médico Herbert Júnior. As cicatrizes vão muito além das respostas pelo corpo. Ela conta que passa por problemas psicológicos. Quase perdeu o casamento. A vida de vocês ficou destruída? Sim. E vocês atribuem isso a quem? A ele. Ele quem? Dr. Herbert. Você está totalmente convencido que o Dr. Herbert foi negligente? Sim. Ele foi um monstro. Parece que ele comprou o diploma dele porque nenhum médico iria se orgulhar de fazer um trabalho desse jeito. Ele realmente foi um monstro.
Essa é a minha foto de perfil. Isso é um peito com silicone. Eu paguei pra isso, pra ficar assim. Eu não questionei o valor do doutor. Ele falou o valor e eu paguei. E se ele se propusesse a fazer uma nova cirurgia? Não, com ele eu não tenho coragem. Com ele eu não tenho coragem, porque se eu fiz 2 cirurgias com ele, ele errou em 2, eu tenho um filho pra me terminar de criar, eu não tenho coragem. Não tenho. Como é que está a vida de vocês hoje? Destruída. Completamente destruída. Toda vez que a gente pensa nisso, ou a gente não sabe o que faz. Ou a gente briga. Briga por quê? Por causa do dinheiro que a gente poderia ter investido no futuro do nosso filho. É muita coisa. Nós moramos de aluguel, a gente não tem casa própria. São R$19.500, é um carro praticamente. Eu poderia pagar o estudo do meu filho futuramente se eu aplicasse esse dinheiro. É muita coisa, o psicológico da gente fica atormentado. Você entendeu? É uma coisa que você paga para um sonho de ter um corpo mais bonito, sabe? Você se apresentar legal, você ficar mais bonita e no final das contas você se sentir mutilada, retalhada. É horrível. E se ele disser que ele tentou fazer o melhor dele? A gente observou que tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. É só correr e faz rápido e vai embora. Por que nos artistas ele não errou? Só chegou a essa conclusão? Tivesse pago mais? Com certeza. Se fosse uma pessoa famosa que iria expor tudo o que acontece lá dentro, não seria dessa forma. 2 mulheres, 2 pacientes. O Dr. Herbert presente na vida de ambas. Agora, elas estão unidas por um desejo de justiça. Não há um único dia em que a senhora consiga esquecer do Dr. Herbert. Não tem como, infelizmente. E o que a senhora refletiu durante todo esse tempo à espera de justiça? Eu nunca perdi a esperança, Ele continua atendendo pacientes. só que ele continua atendendo. O que isso indica? Por enquanto ele tá impune, né? Isso incomoda a senhora? Muito. Muito porque ele tá acabando com a vida de outras mulheres também. Essa é a sua primeira entrevista. Minha primeira entrevista. Por que, enfim, a senhora decidiu quebrar o silêncio? Porque alguma coisa tem que ser feita, né? O que tem que ser feito? Justiça. Justiça. E o senhor não deveria alertar essas pessoas de que o procedimento oferece riscos? Algumas está no contrato, Cabrini. Mas elas Isso tá dizem que o senhor não escrito. explica para elas. Isso está escrito. E o que se fala é que o senhor passou a atender gente demais e que o tratamento aos pacientes começou a não ter a mesma qualidade de sempre. São relatos. Eu digo para você o seguinte. Eu atendo muitas pessoas, não atendo poucas Não é pessoas. gente demais? Isso não compromete a qualidade, doutor? Não, porque nós somos uma equipe, Cabrini. Eu não sou um médico isolado. Por que tem gente que relata que ia operar e ali, na mesa de operação, viu um monte de gente ali e as pessoas não se sentiram confiantes? Veja bem, isso daí é uma panaceia. O centro cirúrgico é um lugar que tem 4 O salas senhor não de operou, como cirurgia. se fala no meio médico, no jargão médico, a baciada? Para você operar, você tem que ter uma sala de cirurgia que, na realidade, é praticamente uma UTI, tem as máquinas, tá certo? Nós somos uma equipe com 6 cirurgiões que operamos em 4 salas de cirurgia. Não existe baciada. A gente opera 8 pacientes num dia. Será que o senhor não operasse menos? O senhor não teria condições de dar um atendimento melhor, mais cuidadoso a quem confia no senhor? Eu tenho certeza que isso não está relacionado ao volume de atendimento. Está relacionado ao quê, então? Está relacionado a fatos e a ocorrências que podem surgir durante uma cirurgia ou durante o pós-operatório de uma cirurgia.